O Agronacional de hoje vai visitar a maior feira da indústria de alimentos e bebidas do país e conferir como é a produção de leite em uma fazenda no Distrito Federal. Além disso, a gente traz informações sobre o cultivo do grão de bico e faz um passeio na sede do projeto Raízes do Brasil, no Rio de Janeiro. O Agronacional começa agora. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. A cidade de São Paulo recebeu o maior evento voltado para a indústria de alimentos e bebidas do país. E a gente foi até lá para conferir as principais novidades da 35ª edição da Fispaltec. A Fispal Tecnologia está na cadeia de alimentos. Então, o agronegócio é uma cadeia atrás, onde inclusive nós organizamos a principal feira do setor, que é a AgriShow, e aí o alimento sai de lá, passa pela indústria e vai até o prato do consumidor brasileiro, que nós também temos a Fispal Food Service, que faz parte dessa cadeia. Então nós estamos na mesma cadeia, atendendo a questão da alimentação do brasileiro. A gente tem alguns destaques na feira esse ano, mas eu daria uma ênfase maior para a nossa arena Fispaltec 360 graus. O que é essa arena? Dentro de uma feira, teoricamente, ela poderia não ter uma representatividade tão grande há 10 anos atrás. Hoje ela é imprescindível, porque é o lugar de onde se dissemina o conhecimento. É o espaço dentro da feira onde nós trazemos tudo que há de informação mais relevante, mais atual e mais impactante nesse momento para a indústria de alimentos e bebidas e fazemos a disseminação disso. A Zimbo Tecnologia tem duas propostas aqui. Primeiro é mostrar o nosso poder de análise, de resolução de problemas para a sociedade. E a segunda parte é oferecer para a sociedade em geral cursos de pós-graduação nas áreas de embalagem, nas áreas de indústria 4.0 e de alimentos. É muito difícil você hoje plantar com recursos limitados, não conhecendo exatamente o que você está plantando. Agora imagine um cenário onde você conhece a terra, conhece o quanto ela é nutritiva por metro quadrado e ter inteligência de semear nesse metro quadrado de acordo com o teor de nutrientes do solo. Imagine você controlar todas essas variáveis. A água, a umidade, exposição solar. Como é que eu posso fazer isso? Se eu tiver sensores, eu consigo verificar tudo isso. E se eu consigo verificar tudo isso, eu posso fazer uma plantação inteligente e aí a gente chama isso de agricultura de precisão. Então eu utilizo o menor recurso possível e obtenho o máximo de resultados por metro quadrado. Na realidade aumentada você pode facilitar todo o processo de treinamento. Por exemplo, você não vai ter que ensinar alguém alguma coisa na plantação fazendo. Você antes pode criar uma realidade que é virtual, você ensaiar isso, você testar isso, e aí quando você for para execução, você já sabe o que fazer. A gente percebe que esse ano na feira há um ânimo já diferente do que nós tínhamos em 2018 ou 2017.
Aqui para a FISPAL esse ano, 2019, nós trouxemos algumas novidades, sempre focadas em sustentabilidade. Então, uma das tampas que nós trouxemos novas se chama-se Flip Lid. Ela está focada respondendo uma nova regulamentação que saiu agora na Europa, que vai ser vigente a partir do final de 2022, onde garrafas de uso único não vão ser mais possíveis colocar no mercado com a tampa destacável. A outra solução que nós trouxemos se chama Vulcano, focada no mercado de alimentos e focada em embalagens invertidas, que é a tendência realmente. Nós somos os primeiros a trazer para o mercado. Ela tem um impacto assim, ambiental bastante positivo, em termos de emissão de carbono com relação ao mesmo tipo de tampa, inclusive a nossa anterior, ela traz uma redução de 39% de emissão de carbono. Em termos de resina, são 40% de redução. Por ser global, nós somos associados ao Instituto Ellen MacArthur, que tem a responsabilidade de redução de plástico no meio ambiente e no mercado de consumo. Então, todos os nossos produtos a gente garante 100% de material reciclado, materiais cada vez menos material, cada vez mais fáceis de você poder reciclar. Para a FISPAL Tecnologia comemorar 35 anos, entregando para o mercado um evento como esse, desse porte e atualizado com as tendências, para a nossa equipe é motivo de muito orgulho. E isso é o que nos move a trabalhar. E perceber que, como resultado do nosso trabalho, há a percepção desse otimismo e que a FISPAL faz parte desse movimento, né, de mudar o humor do mercado, de ajudar o mercado a enxergar um pouco adiante, isso nos deixa com um sentimento muito grande de missão cumprida e nós realmente acreditamos que o nosso Brasil começa a se movimentar cada vez melhor a partir de agora. A nossa equipe em Brasília foi até a fazenda Toca da Raposa, em Planaltina, para ver como é a produção de leite e conferir quais as técnicas usadas para garantir o bem-estar das vacas. E agora a gente vai te mostrar o processo de resfriamento e secagem feito antes da ordenha e também como é a criação dos bezerros. A propriedade ela tem 1.250 hectares, né? São divididos em 250 hectares de reserva, 600 de lavoura e os outros 400 envolvidos com a atividade de gado, né? Antes nós produzíamos soja, né? E fazia semente, nós temos uma sementeira. E como a área foi reduzindo, ficando menor, porque nós tínhamos outras propriedades aqui dentro do Distrito Federal, ficamos só com essa, então partimos para o leite. Né, que você pode concentrar mais uma quantidade maior de gado, porque a finalidade não é a carne, é o leite, né? E depois fomos tomando gosto, né? E o mercado não é ruim para você vender o leite, você vende tudo, né? Às vezes o preço não é tão bom, mas tem mercado para você vender todo o leite. Nós já tínhamos muita máquina da parte agrícola, né? Então a parte, nós produzimos milho, produzimos tudo aqui para poder, capim, tudo para poder atender o gado, né? Nós fizemos um pouco de descarte esse ano, mas nós devemos estar com as 1.600 cabeças, das quais 1.300 fêmeas, né? E em lactação nós devemos ter aí 500, né? 500 e pouco, 500 vacas em lactação. De 12 a 14 meses as novilhas são inseminadas. As vacas, após 50 dias pós-parto, né? Ela pariu e em 50 dias ela está para receber uma nova inseminação. Assim que a gente é comunicado que nasceu um bezerro ou que a gente passa por lá diariamente e viu que nasceu um bezerro, esse bezerro já é recolhido e levado para o setor do bezerreiro. No bezerreiro, a gente faz a cura de umbigo, faz a identificação desse animal, a colostragem e a tosse higiênica do rabo. Nos
2 primeiros dias é feita a colostragem na mamadeira e após isso a gente faz uma escolinha para esses bezerros aprenderem a mamar no recipiente, no balde. E que depois que ele aprender a mamar no balde, ele pode descer para as correntes, porque antes disso ele fica num recinto coletivo, né? E depois que ele vai para o individual. Assim que ele atinge os 300 quilos, as fêmeas atingem 300 quilos, elas entram em idade reprodutiva. E aí já estão aptas a serem inseminadas para produzir leite. Em torno de 18, 20 meses. Cada lactação ela produz em torno de 10 meses a 1 ano de leite para a gente. Aí ela é seca e se prepara para uma próxima aparição. O sistema de ordenha é automatizado, então cada vaca tem uma identificação, aparece o número a numeração dela no sensor. E a partir do momento que a teteira é acoplada, o leite encerrando o fluxo de leite, a própria teteira saca o conjunto e essa vaca tem então a sua ordenha encerrada. A fazenda ela possui então uma pista de refrigeração, né? Como é que funciona essa pista? Os animais entram numa área com vento, uma área fechada com vento, contida. O vento é contínuo, né? E ela recebe uma aspersão de 1 minuto a cada 4 minutos de tempo. Qual é o intuito disso? É baixar a temperatura corporal dessas vacas, né? E com isso a gente melhora alguns índices da fazenda, como perda embrionária, esses animais em desconforto térmico, eles perdem muito embrião no início da gestação, você aumenta a produção de leite. Existe um software de rebanho que traz para a gente todas as informações em relação a dias pós-parto, produção diária de leite, número de crias que esse animal possui, quantas vezes ela foi coberta para poder gerar uma nova gestação, a quantas crias ela está na propriedade. Nós temos aqui já 6 anos que não entra gado de fora aqui, só o gado nosso mesmo. Então a gente só pega o sêmen e o nosso veterinário, ele já vai selecionando o sêmen que a gente precisa para ir melhorando geneticamente o nosso gado, né? Um controle rígido, no caso da propriedade de ectoparasitas, né, de carrapato, mosca do chifre, principalmente carrapato, porque hoje é o que traz mais prejuízo para a fazenda, né? Ele transmite um protozoário que causa doenças infecto-contagiosas e tem uma mortalidade muito grande. Andando aí, você viu aí que nós temos garça, temos os pássaros, pomba, o cocá, que nós temos aqui, é a galinha da Angola. Nós temos bastante aí. Então isso aí ajuda a limpar, né, as fezes, limpa pelo menos eu não vi mosquito. Aqui você está vendo mais mosca do que lá, né? Lá embaixo não tem mosca nenhuma, né? Que eles vão limpando as larvas e tudo e não deixa procriar, né? Aumentar. Constatamos que o gado preso assim, ele na cocheira aí, tem um espaço para andar e tudo, mas ele se alimenta melhor e anda menos, gasta menos energia, produz mais leite, né? Então nós que temos que levar a comida na boca dele agora. A dieta nossa, a base da dieta então, é caroço de algodão, soja, farelo de soja, milho e um núcleo. A fazenda hoje ela produz em torno de 11 mil litros de leite diário, né? E esse leite é comercializado com a Itambé. Ele sai em caminhão isotérmicos daqui e vai para Goiânia para ser beneficiado. Você vê, Brasília hoje consome, pela estatística que eu tenho mais ou menos, consome de 600 mil litros de leite e produz só 70 mil. Então você vê, o mercado tá aberto, né? Para quem puder entrar. Brasília tem a possibilidade de desenvolver, principalmente essas pequenas áreas aqui em volta que daria para a pessoa ter uma rentabilidade. A gente chegando aí em 25, 30 mil litros, nós já pensamos em entregar alguma coisa no mercado, né? Nem que seja o leite saquinho, depois partir para o leite A, né? Então nós vamos atacar um pouquinho assim. E daqui a pouco a gente vai conhecer uma pesquisa sobre novas variedades de grão de bico. E o programa te leva para um passeio na sede do projeto Raízes do Brasil, no Rio de Janeiro. Não sai daí! A
Embrapa Hortaliças está realizando uma pesquisa sobre novas variedades de grão de bico. E esse estudo tem dado bons resultados, com produtividade média acima de 30 sacas por hectare. A grande vantagem do grão de bico com relação a outras leguminosas é que ele não exige grande quantidade de água ao longo do seu ciclo de produção. O grão de bico é uma das leguminosas, né, dentre as pulses. Pulses são os feijões, a ervilha, a lentilha e o grão de bico. São grãos de alto valor nutricional, alto valor proteico, que o Brasil importa. Praticamente toda a demanda interna ela é importada e com isso nós estamos fomentando através do oferecimento de novas cultivares, de novas tecnologias para suprir, né, essa demanda interna do grão de bico, oferecendo aos produtores novas opções de cultivo, diversificando, né, a sua propriedade e também aumentando a renda. A Embrapa dispõe aí de 5 novas cultivares ou variedades de grão de bico e cada variedade tem, né, uma diferença, tem uma característica, seja ela agronômica, como maior tolerância a uma determinada doença, ou uma maior rusticidade, ou uma aptidão, seja para grão seco, seja para a indústria, então, e também materiais mais adaptados para diferentes condições climáticas, né? Então nós estamos plantando grão de bico aqui na região do Distrito Federal em torno, Goiás, estamos plantando na Bahia, em Minas, estamos plantando também no Mato Grosso. Então essas variedades, ou essas cultivares, elas se adaptam mais ou menos nas diferentes condições, mais chuva, menos chuva, mais quente, mais frio. Então nós temos que testar, desenvolver e avaliar esses materiais para aqueles que se comportam melhor numa determinada condição. O primeiro material que a Embrapa lançou foi o material Cícero. É um material bastante interessante para grãos secos, né? Ele tem um tamanho muito bom, de 10, 11 milímetros, que é o que o mercado prefere, mas ele é um material muito suscetível a doenças. Por outro lado, a gente tem uma cultivar Alepo, né? Foi uma cultivar que nós desenvolvemos, foi a primeira cultivar dessa segunda fase do programa. Então esse material, embora ele tenha um grão um pouquinho menor que o Cícero, mas ele é bastante tolerante a fungos de solo, que são doenças que ocorrem no solo, que atacam a cultura e causam danos como murchamento e perda de plantas. Temos também um material, esse aqui, que é o cristalino, né? É um material que tem uma aptidão muito boa para a indústria, né? Então ele atende tanto o mercado seco, mas também ele atende a indústria, né, que tem aumentado no país, a indústria de enlatamento, ou mais recente de caixinhas, pelo tamanho e pela qualidade do grão. E por último a gente tem a cultivar Touro, que é uma cultivar bastante rústica, sem irrigação, apenas com água de chuva, e no final da chuva, na verdade, e ele foi bastante produtivo e bastante rústico naquelas condições. Em outros estados, por exemplo, no Mato Grosso, que os produtores estão sem opção ou querem diversificar, né, outras culturas, saindo um pouco aí do milho, do sorgo, que seria a segunda safra, né, sempre a soja em primeiro, depois o milho e o sorgo. Então essa é uma cultura que entraria aí para diversificar e para fazer, inclusive, rotação, quebrar um pouco, né, o problema de pragas, de doença. Então o grão de bico, nesses estados que permitem, que ainda tem uma chuva março, abril, que daria para ser colhido, produzido com um custo bem menor do custo aqui irrigado, né? Produtividade, né, nós estamos falando aqui nas condições de irrigado, algo em torno de 2.500 a 3.000 quilos, né, 3 toneladas. Para você ter uma ideia, a produtividade média, né, mundial é 800, 900 quilos. Então esses materiais têm um potencial muito interessante para produzir, para ter uma produtividade boa aqui no país. É outro trabalho que a gente está iniciando, na verdade, estamos mais adiantados com outras
outras culturas aqui, como a ervilha, por exemplo, mas no grão-de-bico, assim como a soja, né, é a utilização de rizóbios, né? São bactérias nitrificantes, ou seja, essas bactérias elas entram em simbiose, elas entram em acordo, em parceria, digamos assim, com a planta e retira o nitrogênio do ar e devolve para a planta, né? Então hoje a soja utiliza isso e nós estamos iniciando esse trabalho com grão-de-bico. Com isso a gente reduz bastante a adubação nitrogenada no plantio e também durante o ciclo da cultura. Essa pesquisa já tem talvez umas 3 décadas, né? Mas agora a gente reativou esse programa de pulses em virtude principalmente, né, de obtenção de materiais com maior valor nutritivo, né? Hoje a população, né, o consumidor está demandando cada vez mais alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, e esse é um produto bastante interessante para esse segmento e também um material, falando aí um pouquinho de sustentabilidade, é um material, uma cultura que requer menos tratos, menos água, menos adubo. Então a gente está aliando essa coisa de sustentabilidade na propriedade rural e também oferecer à população um produto de melhor qualidade nutricional. O projeto Raízes do Brasil é um espaço do movimento de pequenos agricultores que busca integrar o campo e a cidade. Ele realiza atividades culturais e feiras que trazem a agroecologia para a metrópole, promovendo a alimentação saudável. O Raízes do Brasil é uma proposta vinda dos movimento dos pequenos agricultores. Esse movimento tem por objetivo manter os camponeses no campo e fortalecer a forma que eles têm de cultivar a terra e de forma a preservar também o meio ambiente. Então, o Raízes do Brasil surge da necessidade que a gente sentiu enquanto movimento social de fazer o diálogo com a cidade. E a gente sabe que o diálogo principal com a cidade é a alimentação. Então, dentro dessa perspectiva de alimentação, a gente tem a ideia de criar um espaço em um grande centro, e o grande centro escolhido foi o Rio de Janeiro, para fazer uma iniciativa de criar algumas alternativas e algumas formas novas, diferentes do que a gente já tinha, porque a gente trabalha com a produção e a comercialização normalmente em feiras. O Raízes do Brasil vem com essa proposta de ser algo diferente, de como a gente vai estar interagindo e como a gente vai fazer essa ligação com a cidade. Então, o Raízes do Brasil vem com a proposta de mostrar tanto para quem está comprando o nosso alimento de onde ele vem, e também ser um espaço, como aqui a gente tem a parte de hospedagem, ser um espaço também de receber pessoas, tanto do Brasil quanto de fora, para fazer uma troca de conhecimento, tanto entre pessoas de alguns estados diferentes quanto de outros países. Então, esse espaço com a hospedagem nos possibilita também essa troca de conhecimento entre vários países e várias culturas do mundo também. A nossa proposta principal é conseguir ter o nosso camponês no campo, produzindo de forma agroecológica, e ter os consumidores na cidade tendo acesso ao alimento de boa qualidade, com a certeza de que vai vir até eles de uma forma mais justa, com menos atravessadores, com alimentos de boa qualidade, sem a utilização de agrotóxicos. Então, resumindo, o Raízes do Brasil é isso: conseguir organizar os produtores, organizar também os compradores e ter um espaço no Rio de Janeiro para estar fazendo esse diálogo com a cidade, o campo e a cidade, através dos agricultores e os operários, buscando a nossa soberania alimentar, né? Que não é só a segurança alimentar. A soberania de o agricultor poder plantar o que ele quiser plantar,
sem estar dentro de uma cadeia, talvez, produtiva, dentro do monocultivo, dentro de alguma coisa que ele esteja dentro de uma linha de produção. Então, a liberdade dele ter a semente em casa, fazer a troca de sementes, manter essa cultura viva da diversidade de produção e de alimentação que a gente está perdendo no mundo atual, da forma que a gente está caminhando a nossa alimentação, onde tudo é muito pronto e muito semelhante. A nossa base de produção de produtos in natura é aqui do Rio de Janeiro. Queimados, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Teresópolis, Petrópolis, são municípios aqui próximos aqui da cidade do Rio de Janeiro. A questão dos produtos secos, arroz, feijão, enfim, são farinha, eles normalmente vêm de outros estados. A maioria, uma grande parte vem do Rio Grande do Sul, uma parte vem do Espírito Santo, uma parte vem da Bahia, tem alguma coisa que vem de Goiás, algumas vezes vem de outros estados também. Então, a produção que a gente tem aqui de produtos in natura é toda do Rio de Janeiro, e a maioria das outras coisas vem dos outros estados. Então, a gente tem uma ligação com vários estados que mandam, muitas vezes, esporadicamente alguma coisa, e tem alguns estados que mandam mensalmente ou a cada 2 meses produtos para cá. Então, a gente tem essa relação com os outros estados do país também. Então, a gente está tentando construir essas relações de que quem consome tem que estar próximo da onde é produzido. Então, a gente também tem essa construção de ter quem produz e quem consome próximos, né? Essa relação é muito importante porque você também aumenta a qualidade do produto até chegar no consumidor, porque você diminui o tempo até esse período de sair de quem produz até chegar na mesa de quem tá comendo o alimento saudável. A gente tem um movimento também de gourmetização de tudo que é produzido de forma orgânica ou agroecológica. Então, que agrega, às vezes, um valor muito grande e torna inacessível para alguns públicos. A gente entende que o nosso objetivo é que todo mundo possa ter acesso aos nossos alimentos que a gente produz. Em alguns casos, a gente consegue ter a produção de alimento com valores muito próximos ao convencional que a gente encontra na gôndola do mercado, né? Algumas coisas são muito próximas, mas a gente ainda tem a questão de tentar igualar ou até mesmo diminuir, porque o nosso objetivo final é que esses alimentos se tornem cada vez mais acessíveis e não menos acessíveis às pessoas. Então, o nosso objetivo é que a nossa feira, que está na Zona Sul agora, aqui do Rio de Janeiro, que está no centro, ela possa ir para outras zonas e que outros públicos tenham acesso a esses alimentos, porque a gente acha que a longo prazo esse é o nosso objetivo, que todo mundo tenha acesso a esse tipo de alimento mais saudável e que tenha a consciência que não é só um pé de alface, está ajudando um pequeno camponês na produção, a sua subsistência, a manutenção e uma boa qualidade de vida. Então, é levar para todo mundo e também para conseguir manter esse camponês no campo de forma que ele seja feliz e que tenha qualidade de vida também. Então, esse valor, é isso que a gente está construindo aqui. Esse espaço veio para construir essas relações. Por hoje a gente fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais novidades, curiosidades e informações sobre o meio rural. Agronacional é o mundo do campo na tela da TV Brasil.